Bom dia, povo de Deus. A santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. De novo com vocês. O pastor pregador Iosefe José, conhecido também como pregador Zé Cido. Vai ouvir o pastor? Está disposto? Vamos lá, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Vamos orar em primeiro lugar. Ó Senhor Jesus, fica conosco, meu Pai. Ó Espírito Santo glorioso, meu Deus, foi lido na Tua palavra, meu Deus, ainda pela oração da manhã, Senhor. Ó glorioso Jesus, que o Senhor venha sobre nós a unção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos falar os mistérios do Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor, sabemos que falar das coisas, meu Deus, que o Senhor veio aqui, nos mostrou, curou enfermos, meu Pai. O Senhor ressuscitou mortos, meu Deus. O Senhor nos deu palavras, nos deu parábolas, meu Pai. Muitas dessas parábolas, meu Pai, o povo ouvia, Senhor, o Senhor pregando, mas não entendiam, meu Pai. E saíam dali, meu Deus, sem entender, e diziam: como ele é maravilhoso, como ele fala lindo, aonde ele arruma essas histórias para, em forma de parábolas, nos falar. Nós ficamos atentos, meu Deus, a ouvir, mas depois, no final das contas, algum pergunta para o outro: o que ele quis dizer mesmo? O que ele falou mesmo? Você entendeu? A pessoa fala: não entendi. Olha, você precisa se aproximar de Jesus. Jesus, temos que nos aproximar do Senhor. Porque senão nunca vamos, Senhor, entender os mistérios do Senhor Jesus. O Senhor esteve conosco, sim, ó Deus. Mas o Senhor não disse nada, meu Pai. O Senhor veio do céu, meu Pai, mas não trouxe ao nosso conhecimento, meu Deus, o que há realmente lá no reino dos céus. Oh, meu Deus querido, são tantos céus, meu Pai. Um céu, dois céus, três céus, terceiro céu, quarto céu, até o 10º céu. Onde estás, meu Senhor? Onde tu habitas, meu Deus? Oh, glorioso Jesus! O Senhor preenche o céu e preenche a terra. Oh, glorioso Deus! Abençoa a nossa vida. Abençoa, Senhor, a cada um neste dia, Jesus. Venha atender, meu Pai, ao clamor, aos rogos, às súplicas, meu Pai, de todo aquele que invoca o seu nome nesta manhã, meu Deus. Seja na cadeia, no hospital, seja por aqueles, Senhor, que estão em situação de rua, meu Deus, sem abrigo, sem casa para morar, não tendo a certeza se vai ter almoço ou não, se vai ter janta ou não. Ó Senhor Jesus, venha ao encontro daqueles que agora, Senhor, estão na cadeira de rodas, meu Deus. Ó glorioso Jesus, abençoa aquele que está com um problema gravíssimo no coração agora, Senhor. Já colocou coisas lá no coração, macapaço, outras coisas e tudo mais. Mas não tem nem muito mais esperança de muitos dias na terra.
e outros com outras enfermidades, Senhor, mais gravíssimas, ó Deus, que até mesmo os médicos já estão desenganando, Senhor. Vem com seu poder, meu Deus, com a sua graça, ó Jesus querido, e abençoa-nos, Senhor, neste dia de quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. E abençoe aqueles, ó Deus, que vão ouvir, meu Deus, esta palavra, meu Deus, pregada, meu Deus, neste dia, Senhor. Abençoai-os para que eles possam guardar a palavra da sua paciência, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus e glória a Jesus. Livro aqui, glória a Deus. Segundo Reis, livro dos Reis. Segundo Reis, capítulo 5. Vamos ler. Começar pelo primeiro versículo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E insistiu com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu rei entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom, quanto assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi. E foi dele a uma pequena distância. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã, insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e os pôs sobre 2 dos seus servos, os quais o levantaram, dizendo, oh glória a Deus, o levantaram, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E pôs sobre ele 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os guardas na casa. E os guardou na casa. Despediu aqueles homens, eles, e se foram. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte,
Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivas e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Pastor, glória a Jesus. Que história, pastor. Que oração. Que palavra extensa. Pois é. Mas é para ter paciência mesmo com a palavra de Deus. Amém, amados? Para que possa chegar até você uma notoriedade daquilo que o Senhor quer levar ao seu conhecimento. A palavra de Deus é mistério, irmãos. Não, mas nós já conhecemos, viu? Nós já conhecemos. Temos aqui a escola dominical, temos isso, temos aquilo outro, temos Bíblias explicadas, temos Bíblias com anotações, temos Bíblias com referência, temos Bíblia de estudo, temos livros que falam a respeito e temos conhecimento, sim. Olha aqui, meu amado. Sem pregador da palavra de Deus nesta terra, você não pode conhecer os meandros, os mistérios do Senhor Deus. Ah, não pode? Como não pode? Não, não pode. Não pode. Mas Deus fala com todos nós, porque Ele é Deus de todos nós. É o Pai nosso que está no céu. Não é só Pai do pregador, não é só Pai do pastor, não é só Pai do enviado, não é só Pai do missionário. Não, não é. Não é. Ó pastor, vamos enviar um diácono aí e ele vai pregar hoje. Ele pode? Não, não pode. Como não pode? Ele é pregador, ele tem o dom da palavra. Então, quando ele vier a ser um pastor, um bispo, tal... E apóstolo? Não, apóstolo não. Apóstolo é meio complicado, sabe? Apóstolo não. Como apóstolo não? O senhor não acredita no ministério apostólico de um homem que está à frente de um grande trabalho, expandindo aí pelo mundo afora, igrejas e mais igrejas e mais igrejas, obreiros e mais obreiros e mais obreiros, e ele que está ali na condução desse ministério, então é um apóstolo, só pode ser um apóstolo. Eu não vou entrar nessa discussão, vamos pregar a palavra. Mas olha, irmãos, precisa do pregador? Precisa sim. Você vai começar falando o quê? Vou começar dizendo o seguinte: aleluia, glória a Jesus. Naamã, quem era esse Naamã? Um general, um homem prestigiado, lá no país da Síria. Parece que Damasco, onde Paulo caiu do cavalo lá e depois ficou cego por dias, até Ananias ser enviado para ele, para que ele recobrasse a visão. Mas depois Ananias saiu de perto de Paulo e não andou mais com Paulo não, hein? Não andou mais com Paulo não. Sabe, sei lá onde foi parar Ananias. Ananias foi enviado ali só para dar aquela mensagem. E eu estou sendo enviado hoje aqui só para trazer essa mensagem para você. Esse Naamã era um homem muito prestigiado. Era o general. Ele conduzia o exército daquele país. Era um homem que tinha muito prestígio, reconhecimentos pelos soldados,
do exército, reconhecimento pelo rei da Síria. O rei não queria outro general, queria ele, porque ele era muito poderoso até nas obras. Ele vencia batalhas, guerras que ele travava pelo mundo afora, tendo vitórias, porque diz a palavra aqui, que o Senhor, nosso Deus, abençoava ele, abençoava um homem estrangeiro que servia a ídolos, que servia a um tal de Rimon, que é um Baal, junto com o seu rei, que entrava naquela sala ali de ofertas, adoração para aquele ídolo, e adorava ali. Mas o Senhor, nosso Deus, era com ele e dava vitória para ele nas batalhas. E ele era um homem que sempre voltava vitorioso e era bastante ali poderoso e glorioso naquela terra. Porém, ele era leproso. Como assim? Um leproso não tinha que ficar afastado, fora da cidade, longe de todo mundo, e ninguém nem podia passar perto, e ele mesmo estava ali. Leproso naqueles lugares mais afastados e escondidos, fora até mesmo das ruas, escondidos em moitas, atrás de pedras. E eles precisavam pedir comida, porque eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada, precisavam pedir comida. E quando alguém vinha passando, eles gritavam de lá: leproso, leproso, leproso. Então as pessoas já se afastavam. Olha, tem leproso ali, vamos cortar de volta. Dai-nos o que comer, joga aqui um pedaço de pão, joga aqui alguma coisa, não podemos sair daqui, somos leprosos, somos leprosos. E as pessoas jogavam alguma comida, alguma coisa, e eles iam sobrevivendo leprosos até a morte os alcançar, porque aquilo ali não tinha cura. Morria daquele jeito, todo comido, a sua carne sendo devorada pela lepra. E esse sírio, chamado Naamã, estava nessas condições. Ele tinha lá a sua armadura de general, capacete, bom, só ficava com o olho de fora, capacete, tudo, toda aquela vestimenta, aquela couraça, aquilo tudo e tal, aquela vestimenta e aquele general sobre o seu cavalo e conduzindo o seu exército e dando a voz de comando, e todos os obedeciam, leproso. Quando este homem vinha chegando na casa dele, ele vinha chegando perto da casa dele, e que avistavam ele de longe vindo, já falavam: Naamã está chegando, todos ali dentro da casa dele, Naamã está chegando. E aí era um tal de guarda talheres, separa prato, separa lençóis, separa isso, separa aquilo, porque senão pega na gente, porque lepra pegava, era transmissível, era contagioso. Se não pega em nós aqui, então separa tudo, separa isso, separa aquilo, e separavam, e vamos ficar um pouco longe dele, conversa com ele de longe. Naamã falou: chegou, mas fica aí mesmo, hein, peraí que já vão levar alguma coisa para você aí, mas calma aí, deixa nós nos purificar aqui, deixa nós nos benzer primeiro. Você está louco? Chegar perto de um leproso. Olha, e Naamã, ele tinha prestígio com tudo e com todos, mas ele não tinha prestígio dentro da sua própria casa. Sabe que o nosso Senhor Jesus chegou a falar que, olha, os teus inimigos, adversários contrários contra você, serão os da sua própria família, os da sua própria casa. Então Naamã não tinha prestígio com os da sua própria casa. Tinha prestígio com o rei, prestígio com o exército, prestígio... Então, era assim, mas ele não tinha prestígio na sua casa. Agora vai Naamã para o banheiro, e vai lá. E agora vai se despir para colocar uma roupa mais confortável ali para ficar dentro de casa. E ele vai.
E quem sabe na frente do espelho? O espelho sempre teve. Sei lá do que era feito o aço lá que põe atrás de alguma coisa luminosa para dar o reflexo da pessoa, mas espelho sempre existiu. Já tinha espelho naquele tempo? Tinha. Sempre existiu, muita coisa sempre existiu. Então aí ele chegava na frente do espelho e começava a tirar aquela roupa de guerra, couraça e capacete, ia tirando tudo. Ele falava, sou um general, mas ele olhava no espelho e falava, como posso? Olha que horror que eu sou. Não é à toa que aqui dentro da minha casa ninguém quer me dar prestígio, ninguém me valoriza, ninguém me dá atenção, ninguém olha aqui dentro da minha própria casa, mas também pudera, olha o jeito que eu sou, leproso. E ele olhava para o seu corpo, ele olhava por todos os lugares do seu corpo e era só feridas e feridas abertas, comendo a sua carne. E ele leproso, tirava as luvas, lepras por todos os lados, nas mãos, em tudo, lepra. Era leproso. Uma menina que foi capturada quando eles invadiram lá Israel e trouxeram muitos escravos, e numa leva dessa daí veio uma jovenzinha também, quem sabe lá seus 15 anos, uma jovem, e foi levada para trabalhar como doméstica ali dentro da casa de Naamã. Essa menina devia trabalhar e trabalhar muito, porque a casa de um general devia ser muito grande. E essa menina foi trabalhar ali dentro da casa de Naamã. E essa menina, ela tinha acesso à sua patroa, a mulher de Naamã. Ela conversava, ela tinha até uma certa intimidade com a mulher de Naamã. E ela viu que todos se afastavam de Naamã. E ela viu a rejeição que a própria família tinha por Naamã, por causa da sua lepra. E disse, minha senhora, ela falou, fala menina, olha, se o meu senhor, se ele fosse lá para Israel, se ele fosse lá e falasse com um profeta, ele ficaria curado desta lepra. A mulher falou, mas será? Sim, ele ficaria, porque nosso Deus é poderoso em obras. Ele cura, sim. Ele cura. Foi a mulher de Naamã e disse para Naamã, olha, você precisa ir lá para Israel. Mas eu vou fazer o que lá? Fazer guerra? Não. Você precisa ir lá para ser curado. A menina que veio lá de Israel, que trabalha aqui em casa, ela disse para mim que você tem que ir lá em Israel. Tem que ir lá em Israel porque tem profeta lá em Israel e que vai curar você desta lepra. Ele falou, mas e agora? A mulher dele falou, não, você vai, hein? Você vai, do jeito que tá aqui, não dá para você ficar, Naamã. Tem que separar tudo, Naamã, as roupas, tem que separar tudo, tem que fazer tudo separado de você, senão pega aqui na gente também, Naamã. Você é cheio de prestígio, cheio de tudo, mas você é leproso, você precisa ser curado disso. Vai sim. Ele falou, eu tenho que falar com o rei primeiro. Então vai lá falar com o rei. A mulher, ele até, resistiu um pouco. Falou, mas essa menina falou, uma menina, o que essa menina sabe falar? E a minha mulher agora está querendo mandar em mim agora? Ele ficou meio assim, receoso até. Eu sou um general, ele vem falar para mim o que eu tenho que fazer. Mas todavia, ele foi lá no rei. Ele falou, quer saber? Vou lá perguntar para o rei. Quem sabe o rei fala para mim, deixa esse negócio para lá, Naamã. Você tá bom do jeito que você tá, põe a sua armadura e você sabe governar, você sabe comandar exército, você tem estratégia militar, então tá bom, do jeito que tá bom. Tá bom. Ele falou,
Então o rei vai falar para mim que não preciso ir não. Mas ele chegou lá e contou para o rei. O rei falou, o que acontece, Naamã? Ele disse, olha aqui, tem uma menina lá em casa que veio da cidade, da terra de Israel, quando nós capturamos muitos escravos de lá. Essa menina está lá em casa trabalhando. E não é que essa menina disse para minha mulher que se eu for lá para Israel, eu vou ficar curado da minha lepra. O rei falou, olha, é bem capaz que vai mesmo. O rei pegou e falou assim, vai. Ele falou, como, meu senhor? Vai sim. Ele achou que o rei ia falar, não precisa disso não, rapaz. Nós já temos aqui, vamos entrar lá na sala de adoração lá, com o nosso Deus Rimon, com o nosso Baal lá, e vamos fazer adoração, vamos apresentar a sua lepra aí, que ele cura também. Cura nada, ídolo não cura ninguém. Ele é morto. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem braços, mas não, tem mãos, mas não palpa, tem perna, mas não anda, tem corpo, mas é pedra, é um negócio confeccionado ali, é pedra, é um negócio, que desprezo pelo ídolo, que desprezo, isso aí tem que ser destruído imediatamente, em nome de Jesus. É demônios, está alojado, atrás de cada ídolo, existe multidão de demônios ali. E quando você se prostra diante daquele ídolo, daquele Rimon, daquele Dagon, daquele Baal e daqueles Balaíns, o que é Balaíns, pastor? O que é Balaíns? Balaíns é o seguinte, tem o Baal, que é grande, não tem aquele Buda enorme, gigantesco em cima da montanha lá, que sei lá como é que colocaram um tamanho de Buda daquele tamanho em cima daquela montanha, naquelas alturas, vai se saber lá, mas o demônio ele faz coisa que você até duvida. Mas ele faz. Mas como é que faz? Demônio faz. Porque eles são em bastante. Eles se ajuntam, entram numa multidão de homens e os homens ajuntam ali uma multidão de trabalhadores de mão de obra e são muitos, são milhares e vão e fazem. E vamos fazer o nosso Buda aqui, o nosso Deus aqui, o nosso Rimon aqui, o nosso Dagon aqui, o nosso... sabe? Todo tipo de deuses. E Balaíns, o que é? Balaíns é o seguinte, é o mesmo Baal, só que em tamanhos menores, né? Tamanhos pequenininhos. Vai diminuindo, mas é a mesma representatividade. Está carregado de demônios ali nele também. E você carrega aquilo. E eu estou carregando este meu ídolo porque esse daqui é portátil, hein? Esse daqui é pequenininho, dá para me levar. E esse outro é mais pequenininho ainda, que dá para me carregar no bolso. Então estou protegido. Você está endemoniado, filho. Ali está cheio de demônios. Mas é pequenininho, onde cabe demônio ali? Demônio fica do tamanho que ele quer. E entra. E acompanha você. Mas que conversa, que mistificação é essa? Não tem nada de mistificação, não. São os mistérios de Deus sendo revelados para você. E aonde estão os demônios, pastor? Estão nas pessoas que adoram Baal, que adoram Balaim, que adoram Rimon, que adoram Dagon, que adoram Avon, que adoram... Cronos, que adoram todos esses tipos de... E tem deuses a dar de pau, e é Iemanjá, e é Deus aqui, é Deus de lá. A maior parte dos deuses foram criados pelos gregos, sabe? Esses gregos assim, ouvi falar de... Como é que é aquele homem forte? Ai, Hércules, que homem forte, mais forte que Sansão. Esse homem nunca existiu, e se existiu não era tão forte assim não. É coisa da Grécia lá, conversa da Grécia. Mas veja bem, aí o rei lá da Síria falou, ô Naamã, eu vou enviar cartas para o rei de Israel e vou dizer para ele, olha aqui ó, chegando aí este meu servo Naamã, você cure ele da lepra dele, hein? Cure ele da lepra dele. O Naamã estava mais perdido do que uma barata tonta. Ele vai, e agora? Como é que eu faço? O rei falou que é para mim, e eu vou. Pega uma comitiva aí e vai. Viaja e vai. Vai lá. E leva essa carta aqui. E deu uma carta para ele. Aí ele foi e chegou lá, chegou no palácio lá de Israel e tinha lá o rei. Aí ele chegou lá, foi recebido, lógico, foi bem recebido. Aí entregou a carta para o rei. O rei pegou e leu a carta.
falou: sou o rei aqui da Síria, e digo para você que eu estou enviando o meu servo Naamã, e eu quero que você cure ele da lepra dele. O rei deu um pulo para trás, rasgou as suas vestes e falou: quem que esse rei pensa que eu sou? Quem sou eu para curar alguém e dar vida, tirar vida, ou curar alguém de uma enfermidade que não tem cura? Aí ele está pensando que eu sou quem? Eu acho que ele está querendo fazer uma arapuca para mim, uma armadilha para mim, para arrumar uma questão contra mim, para fazer guerra contra mim. Então ele me enviou aqui esta sinuca de bico, aí esse negócio indecifrável, que é para mim ficar perdido mesmo, e ele achar ocasião para guerrear contra mim, e agora, e rasgou as roupas e tal, e Naamã ficou ali olhando, mas o senhor não vai me curar, não? Quem sou eu para te curar, rapaz? Eu sou um homem, só tenho essa posição de rei aqui, só tenho esse título aqui de maioral, só tenho, sabe? Eu não vou nem entrar no assunto, nos detalhes aí, eu só tenho esse título, vamos ficar por aí mesmo. Para por aí mesmo, pastor, vou parar por aí mesmo, nessa questão. Mas olha aqui, Naamã, então, ele estava uma barata tonta, uma barata perdida. A mulher mandou, vai. A menina falou, lá Israel tem Deus, lá Israel tem profeta, e vai. Só que ao invés dele ir ao profeta, aonde que ele foi? Ele foi para o rei. E o que um rei pode fazer? Um rei não pode fazer nada por você, é um homem, ele não pode fazer nada por você, o presidente não pode, o deputado não pode, o senador não pode, o prefeito não pode, o delegado não pode, o juiz não pode fazer certas coisas por você. Você tem que ir a Deus, tem que ir ao homem de Deus, ao profeta de Deus, e ele vai então lhe contar os mistérios do Senhor e vai fazer coisas que você nunca ouviu que seria possível fazer e a obra acontecer, o milagre acontecer. Mas você tem que obedecer aquilo que o homem de Deus vos anunciar. Chega um diácono na sua casa, foi lá. O pastor mandou dizer que para melhorar a situação aqui na sua casa é preciso que você faça isso e faça isso e faça aquilo. Ué, por que o pastor mesmo não veio aqui? Mas ele mandou o recado, mandou. Aí foi Naamã, com a sua comitiva lá na frente da casa do profeta e parou lá. Aquela comitiva. Não é? Cavalos especiais, soldados. Parou ali. E mandou dizer, chame o profeta. Diga para o profeta que eu estou aqui, sou general lá da Síria, e estou aqui porque estou precisando ouvir alguma coisa dele acerca de um problema que eu tenho, gravíssimo. E foi lá Geazi, o auxiliar servo ali de Eliseu, e disse, meu senhor Eliseu, está aí um homem aí com a comitiva dele, cada cavalão precisa ver, tudo armado assim, tudo chique, vieram da Síria, vieram de muito longe, estão aqui, agora diz que o general parece que tem um problema gravíssimo ali, e é leproso, me parece, foi o que ele me disse. E veio aqui para buscar a cura. Ele já foi lá no rei. Só que o profeta ouviu falar que o rei já tinha rasgado até as suas vestes por causa dessa questão que veio ali sobre ele. Ele falou assim, olha, não manda esse homem de volta não. Manda ele vir a mim, para que eles saibam que há sim profeta de Deus em Israel. É por isso que ele foi lá. Aí Eliseu disse para Geazi, vai lá, fala para esse homem, olha, o profeta mandou dizer para você ir até o Rio Jordão, fica nessa reta aqui, ó, pega a reta aí e fica lá. Você vai lá até no Rio Jordão, e aí você tira suas vestimentas e entra dentro do Rio Jordão e mergulha lá, mergulha.
abaixa, mergulha, está no fundo e sobe. Mergulha, está no fundo e sobe. 7 vezes. 7 vezes. Você vai ficar curado da sua lepra. Ele escutou aquilo e falou, o quê? Cadê o profeta? Não, o profeta está lá, ele mandou eu te dizer isso aí. Mas quem é você? Eu sou ajudante, auxiliar lá, eu trabalho aqui com o profeta. Ah, não! Ficou indignado. Ele falou, eu pensava aqui com os meus botões, que este homem de Deus, o profeta, ele iria sair aqui fora, ia me ver, ia invocar o poder, o nome do Senhor seu Deus, iria colocar as mãos no lugar da enfermidade, fazer uma oração da cura. Ô pastor, esse negócio da oração da cura, impondo as mãos, ela existe? É claro que existe e tem que ser praticada e você tem que se submeter, sim. Mas o Naamã falou, eu pensava que ele ia fazer essas coisas aí e tal, impor as mãos e tal, e invocar. Eu pensava que era assim. Não é assim que se faz, pastor? É assim que faz também. Mas só que isso é decreto do homem, o como vai fazer, quando ele recebe de Deus uma revelação. Mas às vezes o homem dá uma indicação por conta da experiência que ele tem de tanto ter ajudado este, aquele e aquele outro. Mas o que nós temos que fazer? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a maneira de Deus? Foi falado para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas é assim que Deus faz? Olha, Deus faz como Ele quer. Deus faz como Ele quer. Deus pode fazer lodo ali do barro, passar nos olhos do cego e falar, vai lá, lava-te e você vai voltar a enxergar. E o cego foi, lavou, obedeceu, foi lá, lavou e enxergou. E para o endemoniado, possesso de demônios, Jesus fala, sai dele e não torne mais a ele. E sai. E a mulher do fluxo de sangue toca nas orlas das vestes de Jesus. E saiu virtude dele. E a mulher ficou curada. Ele falou, alguém me tocou. Mas como dizes, alguém te tocou, Senhor? A multidão aqui te oprime, te aperta e bate daqui, bate dali. E todos estão tocando no Senhor. Ele disse, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A mulher não aguentou mais, estava ali abaixada no chão, se levantou e disse, Senhor, fui eu que te toquei. Ele falou, a sua fé te salvou, te curou. Vai. Ela foi e ficou curada daquele problema de fluxo de sangue. Uma menstruação que não parava nunca. Já tinha gastado tudo que tinha com a medicina local ou com os médicos da época. Tinha gastado tudo e não curava. Mas Jesus curou ela. Curou um surdo. Como curou um surdo? Ele fez da maneira dele. Ele enfiou o dedo no ouvido do surdo e deu uma palavra lá dizendo, Efatá. Oh, aleluia. Efatá, o que é isso aí? Isso é hebraico. E agora, como é que eu entendo? Está escrito lá na Bíblia. Efatá, abre-te. E tchum, abriu os ouvidos e o surdo começou a ouvir. Oh, meu Deus. Então Deus faz de diversas formas. E como ele vai fazer hoje? Hoje ele vai fazer mandando você mergulhar 7 vezes no Jordão e você vai ser curado da sua lepra. É assim que ele vai fazer. Ô pastor, esse homem era lá dos ídolos, tal, adorava o ídolo e ele era abençoado nas batalhas dele. O Senhor, nosso Deus, era com ele para dar vitória para ele. Como é que é esse negócio, pastor? Se esse homem nem crente era. As misericórdias do Senhor, ela alcança sim.
ela pode te alcançar hoje, mas eu não creio nessas coisas, nessas palavras bíblicas, nesse negócio de Bíblia, e tome Bíblia daqui, tome... Não, eu já tenho meu balaim, que é o meu santinho pequeno aqui, a minha santinha pequena, que é o meu balaim, eu já tenho meu balaim, né? Eu já tenho aqui, então me protege, me dá graça, me dá livramentos, não é? Me dá prosperidade, me dá isso, me dá aquilo, dá nada, é morto, é um objeto, é feito pela mão do homem, confeccionado ali, um objeto. Então, o que aconteceu? Este homem ficou indignado, porque o profeta não veio ali pessoalmente para ser atendido. Eu sou general, ele tinha que vir aqui me atender. Mas aí chega um prefeito lá na igreja. Ele é prefeito, hein? Já foi prefeito onde eu estava. O prefeito entrou escondidinho assim. A igrejinha pequenininha, lá onde eu ministrava, lá tinha lá os seus 20 membros. Nem sei se eram membros ou se eram só visitantes, porque, sabe, estava sempre gente diferente lá, pessoas diferentes, mas enchia lá, pastor, enchia nada, imagina, tinha lá 20 bancos desse lado, não, 10 bancos desse lado, 10 bancos do outro lado ali, e quase nunca os bancos eram ocupados, não era, mas o prefeito foi lá, eu preciso ir lá, estou com um problema aqui, o prefeito foi lá. E foi, entrou meio escondidinho assim, olhando de todos os lados lá para ver se ninguém estava vendo ele entrar ali, naquela igrejinha, chamaram de igrejinha, né? Igreja é igreja, chamaram de igrejinha. Ele entrou ali, e ele foi ali com a sua mulher, também os dois bem vestidos, bem chique, mas estiveram ali. Pastor, são meus amigos, e foram ali. Em outra igreja nós não vai não. Mas ali onde está o pastor José, nós vai. Que pastor José? Eu não sou melhor do que ninguém. Você pode ir aonde está sendo anunciado a palavra de Deus, onde está sendo pregado o poder da cura divina, a salvação da sua alma, aonde está sendo pregado o arrependimento. Não é? Mas ele foi ali, ele esteve ali, e ouviu a palavra, e recebeu a oração da fé, e recebeu a bênção pastoral, e deu uma oferta generosa lá. Não precisa, rapaz, você pode ofertar aquilo que você sentir no seu coração, rapaz, não precisa tudo isso, não, mas eu deu até para nós pagar lá o resto de uma reforma que estávamos fazendo lá. Olha como Deus faz. Então esse homem, o Naamã, ele foi embora indignado. Vambora, que não é o que eu esperava, não. Vamos embora. Aí chegou um servo dele, um soldado lá, chegou e disse para ele: mas meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, ele não mandou o senhor carregar uma pedra na cabeça e ir daqui lá na Síria de volta, ele não mandou o senhor subir no Monte Sinai e ficar lá 40 dias de jejum para ser curado dessa lepra, ele não mandou o senhor largar o seu cavalo aqui e voltar a pé para a Síria, ele não falou nada difícil para o senhor fazer. O que custa? Nós já estamos aqui mesmo, meu Senhor, pelo menos para não perder a viagem. Meu Senhor. Aí ele falou: vamos então, vamos lá nesse Jordão. Ele falou: mas acontece que lá na Síria tem o rio Abana e Farpá, que são rios cristalinos, e eu vou ter que me entrar nesse Jordão aí, que eu já tenho conhecimento que é um rio lamacento, esse rio, eu vou ter que entrar aí, mergulhar 7 vezes lá e tal. O problema dele é que ele ia ter que se despir, tirar a roupa, na frente ali dos soldados, da comitiva ali. Ele ia ter que se mostrar. Ele não queria mostrar a lepra dele. Tem tantos leprosos neste mundo que estão camuflados, escondidos, mas ele não quer mostrar a lepra do seu pecado. Ele não quer. Ele tem pecados ocultos, pecados escondidos, uma lepra total, mas ele se veste, ele se camufla. Se camufla como pastor, de terno e gravata assim,
se camufla de muitas coisas, né? Se camufla. Então, ele falou, e agora, como é que eu faço? Eu vou tirar a roupa aqui, todos vão ver que eu sou um leproso. Eles vão tirar sarro de mim, eles não vão mais me obedecer, ou vai obedecer um leproso. E agora? Mas ele tirou tudo. Ficou só em trajes menores. E entrou lá dentro daquele Jordão. E mergulhou uma vez e saiu. Estou leproso ainda. Mergulhou outra vez e saiu. Eu estou leproso ainda. E mergulhou outra vez, estou leproso ainda. Eu acho que esse negócio não vai dar certo não. Mas o profeta falou 7 vezes. Não falou nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. Falou 7 vezes. A palavra de Deus, ela tem que ser levada, meu amado, dentro daqueles conformes que você recebeu e tem que fazer ali, risco por risco, tintim por tintim. Não passa uma vírgula nem um tio, tem que fazer daquele jeito que lhe foi enviado a mensagem, você tem que fazer dessa forma. E mergulhou. Quando foi na 7ª vez que ele mergulhou, quando saiu, oh, glória a Jesus, ele saiu limpo, purificado, a pele dele ficou que nem a pele de um menino de 12 anos, lisinha, tudo lisinho, rejuvenesceu. O povo falou, oh, glória a Deus, esse Deus tem poder mesmo aqui em Israel, hein? Olha lá o nosso general, olha a pele dele, que lisinha, olha como está, parece a pele de um menino. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não remenda ninguém, quando ele cura sim, glória a Deus. Ele não remenda não, ele cura totalmente. Curou da cabeça aos pés. Curou Naamã. Naamã saiu dali feliz. E pôs a sua armadura de volta. Feliz. Falou, nós temos que voltar lá na casa do profeta. E dar um presentão para ele lá. Porque realmente o que ele falou aconteceu. Aconteceu não só porque o profeta falou. Mas aconteceu porque você obedeceu. Tenho feito provas, tenho feito sacrifícios, tenho lançado tudo no altar de tal lugar, daquele outro lugar, e tenho feito isso. E falaram para mim, você põe um vidrinho de sangue lá em cima da sua estante, que a sua casa estará protegida, e o sangue ali vai cobrir a sua casa, e tal, isso, aquilo. Não faça essa besteira não. Joga esse vidrinho de sangue que te deram fora, joga essa rosa ungida fora, joga esse sabonetinho fora, joga essas porcariadas toda fora, porque isso daí não cura ninguém. O que cura é a palavra de Deus, é o poder de Deus que cura quando você recebe a palavra, quando você recebe uma profecia. A profecia, eu já falei, ela só vem quando as coisas estão mal. Este homem era general, parecia que ia tudo bem. Ele guerreava, ele saía com o exército, entrava na presença do rei e saía, mas não entrava mostrando as lepras, entrava todo coberto, da cabeça aos pés, ali todo aquela parafernália toda, e tudo aquilo. Então ele entrava, e o rei falava e tal. E o rei sabia que ele era leproso? Claro que sabia que ele era leproso, sim. Então, meus irmãos, de que adianta esse prestígio todo? De que adianta? Tem prestígio com isso, prestígio na igreja, prestígio no ministério, tem prestígio na cidade, mas não tem prestígio dentro da sua própria casa, da sua própria família, porque os seus familiares sabem da sua lepra, conhecem a gravidade da sua lepra, sabem tudo de você, conhecem as suas intimidades, eles sabem tudo de você. É por isso que eles separam isso, separam aquilo, separam aquilo outro, separam aquilo. Já falaram para mim, falaram, o Zé Cido agora tá insuportável. O pastor, não é de hoje que falaram isso para mim, sabe? Faz anos e anos, falaram para mim, no início. Não dá. Antes ele era assim, falava cada coisa engraçada, contava piadas, e bebia, e fumava. Você fez isso? Claro que eu fiz, era do mundão aí, ó. Parecia que era até moda aquele negócio, e só fumava cigarro chique, cigarro caro e tal. Tem até os nomes até hoje aqui gravados na minha mente. Fumava e bebia,
Já fumei, hoje não fumo. Já bebi, hoje não bebo. Já fumei, hoje não fumo. Aleluia. Já menti, hoje não minto. Ao Senhor Jesus eu me converti. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então o que fazia não faz mais. Glória a Deus. É mesmo, pastor? É. O que aconteceu? Ele voltou lá com a sua comitiva, lá na porta da casa do profeta. E falou, chama o profeta aí que eu quero dar um presentão para ele. Eu quero dar isso, e quero dar ouro, quero dar prata, quero dar roupas, vestes festivais. O que é vestes festivais, pastor? É roupa de você ir na missa. Você aí que vai na missa. É roupa. Ah, essa é minha roupa de missa. O crente fala, essa é minha roupa de ir pro culto, hein? É minha roupa, é vestes festivais. Roupa, hoje vai ter uma festa de casamento. Arruma minha melhor roupa aí. E roupa naquele tempo, que não havia confecções de fábricas que nem nós temos hoje, irmãos. Era muito difícil a fabricação de roupa. Então roupa custava muito caro. Ainda mais roupas festivais, roupas especiais, roupas assim, não, sabe? Custava ouro e prata e tal. E falou, manda o profeta vir aqui que eu vou dar os presentão para ele aqui, porque eu fui curado mesmo. Eu obedeci. Está escrito, o obedecer é melhor do que sacrificar, viu? Você que está fazendo votos de sacrifício aí, para isso e para aquilo, para com isso. Para com isso. Jesus não te pediu isso. Jesus não te pediu isso. Jesus não te ensinou assim. Olha, você sabe, aproveitando a oportunidade aqui, antes de eu encerrar, você sabe que os evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são livros históricos, não é? São livros históricos. Conta a história de Jesus, das obras que Jesus fez, enfim, das peregrinações do Senhor Jesus, de tudo que ele operou aqui, conta ali. Conta ali, são livros históricos. Ele é chamado, não o evangelho destes homens que escreveram, ele é chamado de o Evangelho de Jesus Cristo. É de Jesus o evangelho. As boas novas, as palavras novas que veio lá do céu, foi Jesus que trouxe lá do céu. Esses ensinamentos nunca ninguém tinha dado aqui na face da terra. Mas não tinha pregador, pastor? Não, não tinha. E os profetas não eram pregadores? Eles davam mensagens específicas, direcionadas para o conserto do povo daquela cidade, daquele negócio, daquele estado, daquele país. Só para o Israel. Não dava profecia para os outros do mundão afora aí, não. Os do mundão afora aí seguiam o Deus que eles queriam. E como é hoje em dia, cada um segue o seu Deus que quer. Cada um segue o seu santo que quer. Olha, eu vou pedir um favor para umas certas pessoas aí que ficam me enviando aqui para mim. A imagem do santo, a imagem de uma santa. Fica aqui e me dá bom dia. Não está sabendo que eu sou um crente? Não está sabendo que eu sou um protestante, não? Está sabendo, claro que está sabendo. Me ouve eu pregar, eu prego para todos os lugares aqui. E como é que vem me mandar santo aqui para... você não faz isso não, rapaz. Senão eu vou começar a falar mal dessa imagem aí, desse ídolo, e dizer para você que atrás dele, aonde você presta adoração, habita um monte de demônios. Está escrito na Bíblia. Então você não manda essa encrenca aí para mim, não. Tá bom? Você quer servir? Sirva aos ídolos. Faz o que você quiser. Mas depois também não fica querendo a graça de Deus, o reino de Deus, a cura de Deus, a bênção de Deus, o reino dos céus, a salvação, o lugar de descanso, o seio de Abraão. Não fica pensando em nada disso. Isso aí não te pertence, hein? Isso aí só pertence àqueles que seguem a Jesus de verdade. E que creem no nome do Senhor Jesus, e no poder de Jesus, e nas obras que Jesus realizou. E creia e saiba que Jesus é o único Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não há caminho, sem Ele não há vida. Como assim não há caminho? Sem caminho você não sabe para onde você vai sem caminho. Se não tiver um caminho você não vai. E sem verdade você vive aí na mentira, fica sendo filho do diabo, porque em João ali 8... está escrito que o diabo é o pai da mentira. E você fica ali sendo filho do diabo, não filho de Deus. E você fica na mentira, porque não tem a verdade. E a vida?
Se não tem a vida, você nem acorda, você não amanhece, você não respira, você morre, você parte dessa vida, vai virar pó, a sua alma vai para o descanso, para o lugar de tormento, tormento de consciência, onde você fica pensando, agora estou perdido, porque lá na terra eu ouvi a palavra de Deus, não obedeci, não quis ouvir o profeta, não quis ouvir o pregador, e agora estou perdido, mas está perdido mesmo. Mas e agora, não tem um concertinho, não tem o tal do purgatório? Que purgatório? Esse negócio não existe. Que purgatório? Isso aí não existe, para com isso. Então, olha, mas ali eu vou, assim, me regenerar lá, sabe? Vou subir os degraus lá que eu preciso chegar, até eu me consertar lá. Você tem que se consertar aqui e agora. Depois não vai ter mais jeito de partir dessa terra. Na mãe ia morrer com aquela lepra lá, hein? Ele foi dar presente para o profeta falou, não quero, vive o Senhor nosso Deus, que eu não vou receber oferta, não vou fazer a obra de Deus por dinheiro, eu não vou fazer a obra de Deus para ganhar um carrão novo, eu não vou fazer a obra de Deus para ter um helicóptero, eu não vou fazer a obra de Deus só para que Deus tire eu aqui da minha casa, aqui, desse meu recinto onde eu sou profeta, e que quando eu vou dar profecia eu tenho que sair para o meio da rua dando profecia, eu não vou querer ganhar muito dinheiro e fazer a obra por dinheiro para fazer um grande templo, um grande monumento, para falar, olha o que esse homem construiu, olha o que esse Salomão construiu. Olha aqui, louvado seja Deus. O homem de Deus não quis oferta nenhuma, não quero nada da sua mão, está curado? Dê glórias a Deus e vá, dê glórias a Deus e volte para a sua terra. Vai mostrar lá que agora você está curado. Vai mostrar lá para o rei lá que você está curado. Mas foi o outro rei que te curou, Naamã? Não. Foi o profeta que me deu uma palavra. Eu não queria, fui meio resistente no começo, saí indignado, fui resmungando, fui xingando, mas depois um outro sabe. Olha aqui, eu vou dizer para você. Olha, o profeta falou e ele foi curado. O rei mandou para o profeta. É por isso que ele foi curado. E depois o profeta falou, ele foi curado. Meus irmãos, sabe quem foi o agente do milagre para Naamã ser curado? Foi a servinha de Deus. Foi a menininha lá na casa dele, lá na Síria. Ali, trabalhando de escravinha lá. Foi ela, que ninguém dava nada por ela. Foi ela que deu a palavra. Se o meu Senhor soubesse que lá em Israel, a profeta, ele iria lá e ficaria curada a sua lepra. Ela foi a agente do milagre. A menininha. Tem servos de Deus aí na igreja, estão aí, está lá no último banco, sei lá como é que ele está aí posicionado, mas ele está lá, e ele só fala glória a Deus, aleluia, o Senhor é maravilhoso, oh, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Eu fui na inauguração de uma igreja muito famosa e tal, fui na inauguração. Aí estávamos lá, todos lá, os pastores bem alinhados. Eu devo ter comprado até uma Bíblia nova para ir naquela inauguração. Sei lá, para sair bonito na foto. Sair bonito lá, ia filmar, ia fazer tudo. E fui lá nessa inauguração. E aí estamos todos lá, aquele monte de pastores convidados ali para a inauguração da igreja, e tá lá eu também no meio, e foi convidado também um pastor de uma cidadezinha pequenininha, onde era pastor, chama Mineiros do Tietê. Aí ele veio lá, o pastor, seu terninho simples, desgastado e tal, o sapato do nosso irmãozinho, o pastor, nem estava engraxado. E nem nada. A sua Bíblia é simples, desgastada pelo tempo de tanto uso e tal. E foi dada a oportunidade para cada um daqueles pastores ali. Eu até recebi uma oportunidade ali, cantei um louvor lá. Cantei um hino lá, um louvor. E cantei, dei uma palavrinha, uma saudação breve lá, 5 minutos, assim, coisa e tal, 10 minutos no máximo e tal. E quando chegou na hora de aquele servinho de Deus, aquele pastor que estava tão humilde ali, com aquele jeitinho dele, franzino, assim como eu, até mais franzino, ali, senhorzinho já e tal. Mas ele dirigia a igreja lá nessa cidadezinha, igreja pequenininha e tal, mas foi convidado, representando aquela cidade. Aí falaram para ele, cochicharam no ouvido dele, o pastor lá, o pastor da igreja inaugural, cochichou no ouvido dele, falou, irmão,
3 minutinhos, 4 minutinhos, viu, irmãozinho? Pastor. Amém, amém, irmãos. Ele chegou e disse: a paz do Senhor, igreja. Olha, igreja, desde que eu aqui entrei, eu vi, esta igreja é muito bonita. Os louvores, o coral é muito bonito. Os jovens são muito bonitos. As pessoas aqui que estão são muito bonitas. Os pastores aqui, é tudo tão bonito. Até a cidade tem nome de bonita, chama Barra Bonita. Tudo é bonito. Ele falou, mas bonito mesmo será se pudermos entrar na nuvem de glórias com o Senhor, entrar no lugar de descanso com o Senhor, estamos lá no reino da glória com o Senhor, aí sim que vai ser bonito. Eu agradeço a oportunidade, amém. Oh, teve gente que pulou, teve gente que chorou, teve gente que... O pastor mais humildinho foi o que deu a palavra, a mensagem que nós precisávamos ouvir. Meu Deus, temos que estar esperando e aguardando o dia da vinda do nosso Senhor Jesus, da vinda de Deus, o nosso Senhor Jesus, esperando no sentido de santificação e aguardando no sentido de prontidão. Estamos prontos. Glória a Deus. Naamã disse assim para o profeta: eu recebi a bênção, mas agora lá na minha terra, na Síria, o rei, o meu rei lá, ele adora a Rimon. Ele tem uma sala lá que adora a Rimon. E tem o Rimon lá, aquele Baal lá. Ele adora. E ele quer ficar segurado na minha mão. Você acha? Para adorar a Rimon, tem que me dobrar lá para adorar a Rimon. Você faz um favor para mim, já que você não quer os presentes meus. Você não me arruma aí um punhado dessa terra aqui, dessa terra santa, para me encher num saco e colocar nas mulas e levar lá para minha terra. E aí eu vou arrumar uma sala lá na minha casa, um quarto separado na minha casa, vou encher dessa terra santa. E quando eu for orar, eu vou orar ao Deus que me curou da lepra e vou dobrar os meus joelhos ali naquela terra, para lembrar da terra que eu estive pisando aqui, onde eu fui curado. Você não me arruma para mim? Falou, pode levar. Leva tanto de terra aí que você quiser, que você puder. Pode levar. Levou. Mas eu quero pedir outra coisa. Que lá o rei vai me chamar. Porque eu sou general ali, ele vai me chamar. Vai falar, vem cá, Naamã. Vamos lá entrar na sala de Rimon, porque nós vamos partir para uma batalha, uma estratégia de guerra. Vamos perguntar para Rimon o que Rimon acha, o que Rimon nos orienta. Vamos perguntar lá para o nosso Baal. Vamos lá, vamos lá. E aí ele falou, então me perdoa, meu Senhor. Me perdoa esse Deus que me curou. Se eu tiver que pegar na mão do meu rei ali, o meu rei ali vai pensar que eu estou ali prestando adoração a Rimon, mas não, o meu coração já está em Deus que me curou, já está em Jesus que me curou, não está mais naquele ídolo, não está mais naquele demônio, não está não, mas eu vou segurar a mão dele e vou dobrar ali. Então me perdoa nessa questão aí, me perdoa quando eu tiver que fazer isso, mas meu coração vai estar em Deus, meu pensamento vai estar em Deus. O profeta falou, vai em paz, pode ir tranquilo. Pai, faça o que você precisa fazer lá, você já está curado, porque Deus achou graça, Deus se agradou de você, sabe? E não é de hoje que Deus vem se agradando de você, não. Por isso que Ele te curou. Amém? E porque você obedeceu. Porque você obedeceu. Aleluia, glória a Jesus. Oh, louvado seja Deus. Se acredita que o ajudante do profeta, o tal de Giazi, ele viu aquele homem rico com aquelas fortunas carregando naqueles cavalos. E ele disse assim, mas o homem foi curado, recebeu a bênção, agora só tirou proveito daqui, agora vai indo embora, alegre, sorridente, e avivado e tal. E o meu Senhor aqui, o profeta, não pediu nada para ele em troca. Não pediu nada para ele em troca. Vive o Senhor, que eu vou correr atrás desse Naamã aí, desse homem rico. E vou falar para ele, vou inventar uma história lá para ele. E vou pedir alguma coisa para ele, né? E vou pedir alguma coisa para ele. Depois eu guardo aqui, escondidinho aqui, e o profeta nem fica sabendo que eu ganhei essa oferta aí.
Afinal, eu trabalho aqui junto com o profeta, eu mereço também o meu salário. Você não recebe. Você não, escuta aqui, ô diácono. Você não tem salário, não, rapaz. Que salário? Ô presbítero. Você não tem salário. Quem tem que ser assalariado aí, pago, dando casa para morar, dando carro até para ir fazer a missão. Se fizer a missão certinho, né? Se fizesse tudo certinho, isso aqui, é o pastor, é o pregador, é aquele que está ali no comando. É ele, é o profeta. É. Você é auxiliar aí, para ajudar aí na manutenção da casa, da igreja. Tá bom? Tá me entendendo aí? Dá para entender? Então o Geazi não, Geazi foi atrás. E foi. E já que Geazi foi o que veio trazer a palavra lá para o Naamã, que o profeta mandou ele entregar, então ele vinha correndo atrás e o Naamã olhou assim, quem que é aquele que vem correndo lá atrás? Não é aquele moço lá que é ajudante do profeta? Para aí. Vamos ver o que ele quer. Desceu assim e perguntou para ele, escuta, fiquei devendo alguma coisa lá para o profeta? Vai tudo bem? Vai tudo bem? Ele falou, vai tudo bem, sim. Mas veio 2 homens de Deus, lá pelas montanhas, lá da terra de Efraim, e vieram lá ter com o profeta lá, estão lá agora para ficar hospedado lá na casa do profeta, e aí hospedar obreiro que vem de fora dá gasto, hospedar cantor que vem de fora dá gasto, hospedar pregador que vem de fora dá gasto, principalmente esses famosos, né, vem pregar na nossa igreja, eles dão um gasto tremendo, tem que pagar hotel 5 estrelas para eles aí, tem que pagar, tem que buscar, tem que levar, e é melzinho na chupeta. Teve alguns que foi pago aí para eles. Quer falar o nome deles, pastor? Não vou falar, não. É uma dupla de cantores sertanejos evangélicos. Muito famoso no nosso tempo lá. Tá bom? Ficaram hospedados no hotel lá, e a igreja pagando, e pagava tudo. O que der de conta aí é por conta da igreja aí. O que eles pedir para comer, beber aí, é tudo por conta da igreja e tal. Você sabe que no final das contas, viu que a conta estava meio alta, um pouquinho, mas como é que gastaram isso assim, só em poucos dias, assim, 2 dias que ficaram aqui? Como é que gastaram tudo isso, os 2 cantores? Os 2 cantores. Olha aqui, pasmem. Na lista lá, até 2 litros de uísque tinha lá. Uísque do bom. Cantou, subindo no púlpito, cantando lá pro povo, e nem era tão bons assim. Eu tenho o disco deles aqui em casa, acho que me deram de presente. Vinil ainda, tá? Mas tá guardado, eu conservo as coisas. Não vai falar o nome? Vou falar assim. Joel e Jonas. Pronto. Tá falado. Tá falado. Pregador é pra falar mesmo, mas isso não é fofoca, não é xing, não tem nada de fofoca, não. E foi. Tá vendo como é que é a coisa? E Geazi foi. Com uma mentira lá. Quer dizer, é uma mentira. E contou pro Naamã. E Naamã falou, então tá bom. Deu lá um monte para ele, um monte de presente lá. Nem era tanto assim, mas deu. Ele nem podia carregar o tanto que o Naamã deu para ele. O Naamã precisou falar assim para 2 soldados, olha, ajuda ele a levar até lá na casa dele, rapaz, as ofertas que eu tô dando para ele, põe aí numa mula, aí num negócio aí, ajuda ele a levar lá, que, cuidadinho, vai levar esse monte, um talento de prata. O que é um talento de prata, pastor? Um talento de prata, você pega assim, um saco aí, um saco grande, hein? Pega um saco grande aí, e enche de moedas, encheu até a boca, encheu, é um talento de prata. Mas é um dinheirão assim? É um dinheirão sim. É muita grana. Muita grana. Mas encheu para ele lá, dinheiro, deu roupas para ele, deu... Aí ele levou e mandou ajudantes levar ele, ajudar a levar. Só que chegou lá perto da casa do profeta, ele falou, daqui tá pertinho, daqui eu me viro. Daqui dá para mim levar, tá bom? Obrigado, tá bom? Daqui dá para me levar. Não quer que nós leve lá dentro? Não. Lá dentro não precisa não. Daqui. Ele entrou lá, sabe-se lá onde, lá pela porta do fundo. Ele entrou por lá. E aí o que ele fez? Ele escondeu aquilo ali e tal. Escondeu tudo. Escondeu. Aí ele chegou na frente do profeta. O profeta falou, onde você estava? Você foi aonde? Eu não fui em lugar nenhum. O teu servo não saiu daqui, nem para um canto, nem para outro.
Eu estava por aí, estava aqui dentro de casa fazendo serviço aí. Estava aí. Ah, que coisa, rapaz. Que coisa. Você estava aqui mesmo? Estava. Estava nada. Por acaso, o meu coração, ou seja, o Espírito de Deus que abunda em mim, que está no meu coração, por acaso não me revelou para onde você foi e o que você fez? Eram motivos, eu já tinha falado que não queria oferta nenhuma aqui, nem nada, nem nada. Era ocasião para você correr atrás do homem lá e pedir dinheiro, e pedir isso, e pedir riqueza, e pedir isso, e pedir aquilo, rapaz. Você foi tomar as coisas do homem. Fui, porque eu não achei justo. O homem é rico, e veio aqui, o senhor não quis nada, e nós tem gastos aqui. E ainda contou mentira lá pro homem. Falou, vem cá. Você não quis as coisas do Naamã? Naamã, quando ele chegou aqui, ele chegou só com as riquezas? Como é que ele chegou aqui? Chegou leproso também. Então, o que era de Naamã vai ser seu. A lepra de Naamã vai cair sobre você e sobre a geração. Você vai ter filhos, seus filhos vão ter filhos, vai ter netos, todos vão ser leprosos. Todos vão ser leprosos. Você não queria as coisas de Naamã? Então toma, pega isso também. Pega a maldição que está contida também. Pega também. E ele saiu dali da presença do profeta, leproso. Embranqueceu-se na mesma hora. A pele ficou branca já. Contaminada, apodrecida. Você está vendo como é que é a coisa, meu irmão? Oh, glória a Deus. Então, meu irmão, não queira você cantor, não queira você pastor, não queira você o apóstolo, bispo, tal. Não queira, você está pregando para mim, rapaz, eu sou apóstolo, você vai pregar para mim? É justamente para você mesmo aí, ô seu enganador. Todos nós somos enganadores, pastor. Eu estou falando para aquele que servia a carapuça. Certo? Você quer ter prestígio, e prestígio, e prestígio, e prestígio? Vai ganhar o seu galardão aqui na terra mesmo. Lá com Deus você não vai ganhar nada. Quer conforto? Quer? Quer o seu nome estampado? Você acredita que tem igreja que o sujeito tira a fotografia dele, põe numa espécie de outdoor e coloca lá assim, a foto dele lá na porta da igreja? Oh, fulano de tal aqui. Ó o homem ali. Eu cheguei na casa de uma mulher que estava enferma, muito enferma, dali ela não ia levantar mais. E o filho dela falou, pastor, vamos orar pela minha mãe lá, meu Deus, para que ela não sofra tanto. E ai, gemendo a noite toda. Vamos lá, vamos assim, vamos lá orar. E chegando lá, ele falou, minha mãe até é crente. Eu falei, ela é crente? Meu Deus, olha, vamos lá então, vamos. Cheguei lá, em cima da cabeceira, assim na parede, do quarto da irmãzinha que estava acamada, o que tinha lá? O retrato, um quadro com o retrato, com a foto de quem? Do Davi Miranda. Ô pastor, pega leve aí, que essa igreja é poderosa, uma instituição muito grande, hein? Eles acabam com o seu programinha aí, de YouTube aí, pega nada, é o que eu vi, é a verdade. Falou, minha irmãzinha, você pode me ouvir? Ela chacoalhou a cabeça que sim. Você entende o que eu vou te dizer? Chacoalhou a cabeça que sim. Falei, você está enferma assim? Ô minha irmãzinha, esse ídolo aqui na sua cabeça, essa fotografia deste homem, esse homem não pode fazer nada por você. Tem que tirar esse quadro daí. Tem que tirar esse negócio daí. Faz o que com ele? Joga fora. Faz qualquer coisa, joga fora. Joga fora. Esse homem não é santo, não, rapaz. Esse homem não é santo, não é Deus, não é nada. Esse homem não é nada. Ele é como eu, como você. Ou talvez pior do que eu, do que você, rapaz.
Tira daí. Por isso que a sua mãe está cada dia mais enferma. É por isso que ela não para de gemer. Está sofrendo mesmo, com um Baal daquele na cabeça. O quê? Baalim, né? Que é mais pequeno. E tem. Fui na rua Conde Sarzedas e tinha a fotografia de uma cantora. Pensa no tamanho da fotografia. Assim estamparam no prédio. No prédio? Sim, no prédio. Que prédio? Um prédio de 20 andares quase. E a fotografia dela multiplicaram pelo tamanho de 1000. O tamanho. E colocaram lá a fotografia daquela belezura lá, para vender mais CD. Agora não está nem vendendo mais nada, sei lá, se está fazendo show faz. E vender CD, e vender. Quem que era, pastor? Quem que era? Naquele tempo era uma belezura, né? Agora não sei como é que tá. Era tal da Lauriette. E tá lá, aquela fotografia gigantesca lá. Acho que ela deve ser dona até de gravadora lá nessa rua, Conde Sarzedas, aqui em São Paulo. Mas tem de tudo. Contaminaram a igreja de Deus. Está mais leproso do que o Naamã. Precisa ser curado, hein? Precisa ouvir a voz do profeta e obedecer o que o profeta está falando. Precisa. Para depois voltar para sua casa curado. Para depois voltar para sua terra curado. Para depois... Ah, mas eu fui em tal lugar lá, viajei e voltei curado. Ai, porque eu andei quilômetros e quilômetros com uma cruz nas costas pela rodovia e cheguei lá, demorei quase um mês, mas cheguei. E depois, e agora? O que você foi fazer lá? Fui lá pagar a graça recebida. Recebi uma graça. Que graça você recebeu? Eu recebi uma graça assim, disso, aquilo. Isso aí é passageiro, é temporário, não vai durar nada. Depois da manhã já acabou, já caiu por terra. O que permanece é só a graça de Deus, é a cura de Deus, é o poder de Deus. Mas eu fui buscar prosperidade. A prosperidade é Jesus. Jesus já é a prosperidade. Deus já é a prosperidade. O nome de Deus é prosperidade. E adoração, eu vou adorar a Deus, o nome de Deus já é adoração, mas eu vou louvar a Deus, Deus já é o próprio louvor. Mas eu vou... O que eu faço então? Obedeça e permaneça na presença de Deus. E aí você vai. E aí você é outra pessoa agora. Você é limpo, é purificado. Aí você é recebido em casa. Olha na mãe, esconde. Não precisa esconder mais nada, não. Não precisa separar mais nada, não. Não é mais leproso. É igual a menininha disse, essa grande pregadora que deu a mensaginha de 1 minutinho, que nem aquele profetinha, aquele pastor que veio lá da cidadezinha de Mineiros. Nós ficamos no chinelo com a mensagem que aquele pastor trouxe lá em 3 minutos. Nós ali que queria dar uma de bom. Você tem teologia, pastor? Eu estudei. É escatologia, e é eclesiologia, e é demonologia, e é hermenêutica, tem de tudo. Tem os livros, tem tudo. Foi lá no Rio de Janeiro fazer uma complementação lá, onde eu recebi mais estudos, mais coisas, mais tal, mais ensinamentos, mais tal, para poder fazer o quê? Para poder seguir as ordens e governar e comandar e dar palavras ali de ensinamento de acordo com as doutrinas dadas por aquela instituição, aonde me fala, lá você vai pregar só assim, porque a nossa igreja é assim, e vai se vestir assim, e vai se vestir como, pastor? De terno e gravata? Não, terno e gravata é porque eu gosto mesmo. E tenho condições, porque eu tenho, né? Vou deixar as baratas comer? Não, eu tenho que usar. E principalmente quando eu vou pregar a palavra de Deus, tem que usar. Mas precisa, pastor, essa indumentária toda aí? Não precisa. Mas precisa ser uma roupa que seja, né, em conformidade ali. Você vai estar no altar. Você está no altar. Você está no altar aí, pastor? Você tem púlpito aí, pastor? Você tem tudo. Tem tudo. Eu ministrava numa igreja, então tem tudo aqui. Por que você não abre uma igreja aí? Não. Ainda não. Tem um amigo que eu gosto de ouvir ele. Ele é muito polêmico, hein? Mas eu gosto dele. Ele sabe o que fala, hein?
Mas o homem já caiu até em adultério aí, tal, e depois se casou de novo e tal, largou de um casamento de 25 anos e tornou a fazer outro casamento, que agora já está durando quase 25 também. E do que o senhor está falando? Do Caio Fábio. Do Caio Fábio. E ele prega pela internet, prega. É só acessar aí Caio Fábio de Mello. E você já vê aí. É alguma coisa do Manuel de Mello? Não tem nada a ver com o Manuel de Mello. Manuel de Mello já está na graça. Com Deus. Não tem nada a ver. O Caio Fábio está bem vivinho da Silva aí, e pregando, e falando, e ensinando. Mas ele tem igreja? Tem um lugar muito espaçoso lá, onde reúne-se muitas pessoas que vão ouvir ali os ensinamentos do Caio Fábio. Ele é pastor? Pastor, lógico. Pastor. 30 e poucos anos sendo pastor no ministério da presbiteriana. E olha que a presbiteriana, eles fazem questão de ensinar a Bíblia certinho ali, hein? Palavra por palavra, versículo por versículo. Eu aprendi com os batistas, sabe? A maior parte das coisas que eu penso que sei, e na verdade algumas delas eu sei mesmo, aprendi com os batistas, estudando com os batistas. Deus te abençoe, batistas amados de Deus. Aprendeu com a Assembleia também? Aprendi. Tive pastor Assembleia. E aprendeu mais aonde? Aprendeu com o Brasil para Cristo também? Aprendi. Pregou lá no Brasil para Cristo? Preguei. Dirigiu o culto lá no Brasil para Cristo? Dirigi sim, uma igreja que estava ali para mim dirigir, ali no Brasil para Cristo. E na quadrangular? O que você diz da quadrangular? A quadrangular que existe aí na cidade de Barra Bonita, esse templo que existe hoje aí, o pastor que me ouve, meu amado, a paz para você aí. Para todos aí da igreja, onde você ministra. Esta igreja onde você está agora, bem confortável, os alicerces, a escavação, foi eu, falecido pastor José Carlos, e outros lá que tinham disposição para ir, e cavamos, e fizemos esse alicerce aí. Depois não deu mais. Vamos para outro lugar. E aí continuou o pastor presidente lá de Jaú, veio, mandou mais não sei o que para cá, mandou obra, mandou assistência e tal, e foi levantado esta igreja aí, esse templo aí, quadrangular, aí da Barra Bonita. Mas foi nós que cavamos ali de picareta, o pedaço da obra que ninguém quer fazer. Vigas, colunas. Vigas ainda não. Vigas sim, colunas ainda não. Mas vigas. E tome-lhe concreto. E abre-se buraco. E abre-se sapata. E abre-se aquilo. Mãos todas calejadas. A troco do quê? Ganhava quanto? Não ganhava nada. Não ganhava nada. Para vocês terem a igreja bonita que vocês têm hoje aí. E lá na Madureira, Assembleia de Deus da Madureira lá de Barra Bonita. E aí, o que aconteceu lá? Aconteceu que o fundamento, os alicerces, tudo lá. Quem estava lá? Meu pai estava lá. Meu paizinho, já faleceu, faz tempo. Era crente? Era nada. Mas ele gostava dos crentes. Cantava até hino da harpa lá junto com ele. Mas não aceitou Jesus. Assim como Salvador mesmo. Não assumiu-se enquanto estava vivo. Mas ajudou lá, faz o alicerce da igreja lá. Ajudamos em tanta obra aí, pusemos a mão na massa mesmo, no cimento, no concreto. Ajudamos sim, muitas igrejas aí. Ajudamos. Não foi só de palavras, não. Ajudamos. Então agora, Naamã é recebido lá na casa dele. E chegou para a menininha lá e falou: para de dar serviço duro para essa menina. Essa menina é de Deus. Esta menina foi que me deu o indicativo, a direção e tudo mais, para mim parar lá em Israel e voltar aqui são e salvo e curado, curadíssimo, limpinho. Agora eu posso andar até de bermuda aí pelo quintal da minha casa. Tem piscina aí, dá para ir na piscina agora. Tem. Agora eu posso. Posso porque Deus me curou. Eu não queria obedecer a palavra do pregador. Eu não queria obedecer a palavra do profeta. O profeta nem saiu lá para me ver. E eu fui lá para ver o profeta. O profeta nem saiu lá, mandou alguém e deu essa palavra para mim. Eu obedeci a palavra. Olha, eu estou distante de você. No mesmo tempo que você está me vendo aí. Mas não precisa você estar pertinho de mim. Receba esta palavra hoje.
e serás curado. Eis que Ciro, meu servo, irá dar mantimentos, irá dar, assim, materiais para a reconstrução ali do muro, ali até mesmo do templo, ali lá em Israel. Dará condições e vai dar mão de obra específica e vai mandar junto com você Esdras. Foi Esdras ou Neemias? Um desses dois aí. Esses dois aí estavam envolvidos nesse negócio, nesse processo da reconstrução aí. Eles não eram pregadores, não era isso nem aquilo. Eles trabalhavam lá para o rei, lá dentro da casa do rei. O rei lá do estrangeiro também. Que servia Baal também. Mas Deus chama ele de meu servo. Como pode? Como pode? Como pode? Alguém disse assim: Jesus, Senhor, tem um fulano lá embaixo que está orando pelos enfermos e falando assim: seja curado em nome de Jesus, abençoado em nome de Jesus, endemoniado, sai demônio dele agora em nome de Jesus. Ó Senhor, não pode por quê? Ele não congrega na nossa igreja, ele não é de nós, ele não conhece a doutrina, ele não é de nós. Como é que pode agora ele está lá falando no teu nome, Senhor? Só nós que temos o direito de falar do seu nome, porque nós temos carta, temos referência, temos diploma, temos isso, aquilo, só nós que podemos, só nós que conhecemos a doutrina. Você conhece a doutrina da sua igreja aí, mas a doutrina do Senhor nosso Deus, você está longe de conhecer. E você conhece tudo, pastor? Conheço o suficiente para me encontrar com o Senhor Jesus na nuvem de glória. Mas vai encontrar com Jesus na nuvem de glória? Não, é só pela fé, isso daí que eu estou te falando. Vou ficar num lugar de descanso ali. Eu creio, porque vou me apresentar ali como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Já tive, viu, gente? Já tive. Olha que eu já... Tem um cantor aí que ele é abençoado, ele canta muito, ele chama Marco Antônio. E não é que ele resolveu dar uma escapada, beber uns uísque e dar uma vacilada lá e por fora no mundão, e depois ele voltou agora todo arrependido, já não voltou mais com a beleza que Deus tinha lhe dado de quando ele estava com aquela postura inicial, que começou na obra, com aquele avivamento, cheio do poder de Deus, com aquela... não estava mais, está meio esquisito, mas voltou. Voltou aos pedaços, mas voltou. Tem que voltar. E agora Deus cura? Cura sim. Mas está fazendo a obra agora, voltou a fazer a obra, está cantando ainda? Cantou. Deus não tirou o dom dele, não. Aquilo que Deus te deu, Deus não vai tirar. Deus não é homem para se arrepender, não. Ele deu, está dado. Oh, glória a Jesus. Fui batizado com o Espírito Santo. E agora, como é que o nosso Deus faz? Ele vai te desbatizar. Não dá para desbatizar. A pessoa foi batizada nas águas e desviou. Está lá no mundão agora. Mas se desviou é uma palavra que eu vou dizer para você. Tenebrosa, hein? Tenebrosa. Se afastou. Vai voltar. Vai voltar sim. Vai voltar sim. Se Deus tem planos na vida dele para a salvação, ele vai voltar sim. Então, enquanto ele não volta, a gente ora por ele. E vai. E está lá. Que situação, pastor. Pois é. Então, não é para seguir as doutrinas, mas é para seguir. Eu não estou falando isso, não me confunda. Eu estou falando que o Senhor é quem chama. Jesus disse para os discípulos dele, falou, não impeçais este homem que está fazendo a obra lá em meu nome, não impeçais. Quem é comigo não é contra mim. Não impeçais. É uma igrejinha ali, vamos lá acabar com aquilo. Uma vez falaram para mim, falaram, escuta aqui, tem uma bagunça acontecendo ali perto da beira do rio, num barraco lá, num rancho, e, ô pastor, parece que até você está indo lá nas vigílias. Eu falei, fui mesmo, fui. E aí, o que acontece lá? Acontece que lá não tem pastor e eu sou o representante ali daquela obra ali que está se iniciando ali para abençoar as almas ali que vão ali. Ô pastor, acaba com aquele negócio lá, rapaz. Acaba com aquele negócio lá. Acaba. Falei, que eu vou acabar? Eu não vou acabar. Se não for de Deus, vai acabar por si mesmo. Não vou acabar com aquilo. Porque aquilo não é uma igreja, não é nada. Mas já tem até o nome escrito lá. Aquilo já é uma denominação, pastor. Acaba com aquilo.
O homem que está lá não é pastor, não é nada. Ele está fazendo como ele quer. Ele trepa em cima do banco e dá a profecia para quem ele quer. Outro dia ele deu uma profecia na vigília lá, falando para o jovem assim: jovem! Deus vai te cortar as suas duas pernas para que você fique impedido de andar mais por esse mundo tortuoso e fazer bobagem. Deus vai cortar as suas duas pernas fora. Você acha, rapaz, que você é homem de Deus? Eu chamei aquele jovem, o jovem ficou triste, tremendo. O jovem falou: meu pai, vou ficar aleijado, vou perder. Falei: você não vai ficar aleijado, não vai acontecer nada. Isso é palavra de maldição, não receba não, hein? Fala: tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. A boca desse malandro aí, desse sujo aí, desse endemoniado aí. Isso é palavra que se dê dentro da casa de Deus. Naamã veio buscar cura. Já pensou se o profeta falar para ele: eu não vou dar cura para você não, só vou dar cura para os que são aqui da igreja, para os que são aqui de Israel. Eu não vou dar cura para você não, que serve lá Rimon, que veio lá da Síria, que faz guerra contra todo mundo, que fica matando todo mundo. Você não merece bênção não. Deus não tem uma palavra para você não. Deus tem uma palavra para você sim. Mas para mim, para você sim, que me ouve. Deus tem uma palavra para você sim. Obedeça. Mergulha. Mergulha. Tenho que ir lá no Jordão? Mergulha pela fé aí 7 vezes. Pastor, se eu der a baixadinha assim, fingindo que estou mergulhando, vale? Vale se você obedecer a palavra, vale. Pinguinhos d'água na cabeça para ser batizado também vale? Não, não vale. Como tem que emergir mesmo, tem que afundar mesmo, é um sepultamento mesmo e retornar mesmo e voltar. E como se batiza? Em nome de Jesus, sede batizado. Hoje Jesus falou: sede batizados e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos seguir o quê? E Pedro, quando falou lá: sede batizados em nome de Jesus, é porque tudo que eles faziam, a obra que eles faziam no nome de Jesus, que agora foi para o reino da glória, e estavam com o Espírito Santo agora, como consolador, como apoiador, como ajudador na obra de Deus. Onde que o Espírito Santo habita mesmo, pastor? Cuidado para mim não blasfemar, cuidado para mim não errar. E agora, onde que ele habita mesmo? Habita em vós. Habita em nós. Ele não está no céu? Ou ele está aqui na terra? Está aqui na terra. Ele não está no céu? Está aqui na terra. Habitando em nós. Mas às vezes eu nem sinto. Jesus nunca disse: você sentiste. Ele disse: se você crê. O que creres. Não é o que você sentir. Porque sentir, a gente sente arrepio, e sente isso, aquilo, e sente calafrio, e roda, e pula, e grita, e grita. São sentimentos, são sentimentos aí, que não são nem válidos. É mais um escândalo. Fazei tudo com ordem e decência. É porque eu, muitos e muitos anos, tive parentes aí, não é? Desse segmento aí, africano aí, pai. Essa religião. É religião isso? É religião. E lá baixavam uns negócios neles lá, e um trem ruim lá, que é um trem ruim mesmo, são demônios. E as mulheres rodavam, e batiam aqueles cabelões, e aquelas moças rodavam, e se achavam lindas e maravilhosas. Eu sou que nem a Iemanjá. Para começar, a Iemanjá é o Dagon, é um deus peixe. É metade mulher e metade peixe. E nem mulher é homem aquilo lá, não é mulher não. Não tem sereia, tem sereio, não tem nem sereia nem sereio. São demônios. Metade homem, metade peixe. Então, as moças rodavam: eu sou uma Iemanjá, eu sou uma Inhansã, eu sou uma... o nome das sereias aí. Demônios. Pastor, não vai ficar curado, viu? Não vai ser libertado. Estou orando para o meu marido voltar, não vai voltar não. Estou fazendo um negócio lá, um despacho lá, e fazendo um trabalho lá para o meu marido voltar. Não vai voltar não. Ah, mas a minha... Não vai acontecer. Mas meu filho tem que sair das drogas, eu estou oferecendo um trabalho, isso, aquilo, e tal. Uma vez nós levamos um rapazinho num lugar desse, lá do tempo da minha avó, que a minha avó era mãe de santo. Mãe do meu pai, viu? Não da minha mãe do meu pai. A minha avó paterna.
Ela era mãe de santo. Então, levamos um rapazinho lá, tal, para livrar ele da bebida, do alcoolismo. O que tem de bêbado nesse mundo alcoólatra não está escrito. Você tem que ficar livre disso aí. Como é que vai para ficar livre? Eu sou viciado, rapaz. Eu ando até com a garrafinha no bolso. Eu também já andei. 5 horas da madrugada, eu estava lá na padaria, mais para comprar o corote de pinga do que para comprar pão. Nossa, e como é que é pastor agora? Não é agora, não. Faz muito tempo que eu fui consagrado, ordenado a pastor. Não é os trancos e barrancos, não. Agora eu sou pastor. Não, você tem que ter uma ordenação. Fui diácono, fui presbítero, fui evangelista, fui pastor. Amém? Sou pastor, sou pregador. Mas pastor não é só Jesus. Pastor é um dom de Deus sobre a vida daquele homem que vai... O que é um pastor? É um reverendo, é um evangelista, é aquele que anuncia a palavra de Deus pelo mundo afora aí. Através dos meios de comunicação que ele conseguir. Tá bom? Acabou a história de Naamã aí, pastor? Acabou, né? Já acabou, porque foi abençoado e tal. Então o agente do milagre não foi o bambambam lá do púlpito. Que eu já falei, não precisa aquele monte de homem lá em cima do púlpito. Vamos parar com isso, gente. Vai descer a metade daí em cima. Vai descer quase tudo. Vai lá ouvir a palavra. Quem vai pregar agora? Quem vai pregar aqui? E vai pregar aqui. Ô pastor, mas isso aí não é da CCB lá, não? Não está parecendo que é só um homem que manda lá, que ora lá, e os outros tudo... Tem que orar em voz baixa, isso, aquilo. Oh, isso aí é erradíssimo também. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que tem que esvaziar um pouco lá, né? Tem que esvaziar um pouco lá. Porque tem gente ali em cima desapropriada, não batizada com o Espírito Santo, não chamada por Deus para ocupar esse lugar santo, para entregar a nave da igreja, a congregação, aos crentes. Tem pessoas desapropriadas ali em cima, que não foram chamados por Deus? Tem. Por que tem? Ganha o favor ali do pastor ali, né? Dá mais na obra, ajuda mais na obra. Tem uma van aí, leva o pessoal para cá, o pessoal de lá. Esse daí merece estar no púlpito, hein? Olha, ele faz isso, faz aquilo, ele dá mais dinheiro, ele dá mais aquilo. Não é assim não, irmão, não é assim. Que é porque dá mais dinheiro, dá mais dinheiro. Tinha um amigo meu, irmão na fé, que de fé também estava meio desgastado também, assim como eu já fiquei, sabe? Abalado aí. Então ele dava dízimo até do sabão que ele fabricava. Ele disse, até do sabão que eu fabrico eu dou dízimo. Além do salário que eu ganho aqui na cerâmica, eu dou dízimo também. E dou dízimo de tudo, eu dou. E o pastor colocou ele lá no púlpito. O homem não era batizado com o Espírito Santo. Muito pouco sabia da palavra de Deus. Muito pouco lia a Bíblia. Lia algumas coisinhas assim. E pensava que sabia, mas não sabia. E foi lá em cima do púlpito. Festividade. E está lá em cima do púlpito. E veio o pastor presidente. Tá, Carapicuíba, sei lá, veio de lá. O aniversário do pastor local aqui. E tá a igreja muito lotada. E muitos carros lá fora. Então foi um culto muito especial. Aí ele arrumou um terno muito especial. Pegou lá emprestado do patrão da mulher dele. Um terno muito especial, que é um dia muito especial. E eu vou estar lá no púlpito. E tinha um óculos, assim, parecendo que era de ouro, amarelinho, assim. Lustrou aquele óculos, estava lindo, maravilhoso. E ele tinha uma aparência boa, tudo mais, tal. Cabelo bem ajeitadinho, loiro, tudo maravilhoso, tal. Isso e aquilo. E tá ele lá no púlpito, lá. Durinho lá em cima daquela cadeira, junto com aqueles homens que vieram de fora. Aqueles pastores, aqueles homens de credibilidade e tal. Aqueles homens assim... poderosos, homens poderosos, pastor, poderosos na carne. Tem um amigo meu aqui que canta, que veio na nossa igreja aqui, J. Alencar. Adiciona ele aí no YouTube, aí, J. Alencar. Ele canta crente bisteca, crente bifão, somente anda na carne, arrumando confusão. Tem um quê de verdade nisso aí, né? Então tá esse homem lá em cima, tudo bonito e maravilhoso para sair na foto, para sair no vídeo, sei lá. O pastor presidente lá, sabe-se lá o que deu na cabeça dele, é coisa de Deus. Ele falou assim, paz do Senhor, igreja.
Antes de eu pedir que todos se ponham de pé para nós orarmos, não vou pedir isso. Vou pedir para se pôr de pé aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Aí levantou um monte de gente lá, um monte de crente lá, que não era batizado do Espírito Santo. Uma parte da igreja, se tinha batizado com o Espírito Santo ali, uns 15, 20, no meio de uma multidão de 500, 600. E aqui em cima do púlpito, o rapaz também obedeceu a ordem, que não era batizado com o Espírito Santo, e se pôs de pé também. O pastor, o presidente aí, olhou assim e falou: o quê? O que está acontecendo aqui? E perguntou para o pastor da igreja ali, local: o que você está fazendo, colocando o homem aqui em cima do púlpito, que não é batizado com o Espírito Santo, para fazer o que aqui em cima? O demônio pode pegar ele aqui em cima a qualquer momento, e pode até matar ele aqui, ou se não pode acabar com a igreja. Um homem que não foi chamado por Deus para estar aqui, o que ele está fazendo aqui no púlpito? Se você não é batizado com o Espírito Santo, não sobe no púlpito não, não sobe não. Ah, mas o pastor falou que pode subir, então é bagunça, não sobe não. Não sobe não, que você pode até morrer aí em cima. Cuidado. Mas eu vou pregar, você vai pregar o quê? Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai pregar nada. Você vai falar umas balelas aí e depois ainda vai dizer que nem o outro disse: preguei bem, pastor. Pregou bem. Sai fora, rapaz. Vai buscar Jesus. É. Então tem muitas dessas coisas aí, viu, irmãos? Ô, pastor José, por que o senhor fala essas coisas? Porque alguém tem que falar, irmãos. Nós não estamos mais naquele tempo do vamos, que já deu certo. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Irmãos, nós estamos no fim, irmãos. Que fim? Tá tudo tão bonito, tão maravilhoso, tecnologia, tudo tão bonito. Os carros são mais elegantes, os ônibus, então, nem se fala. Os aviões são tremendos e é tudo tão lindo, tudo maravilhoso. Os supermercados agora são hipermercados, são tudo grande, são tudo maravilhoso. As lojas agora vendem 200 prestações pra gente. Agora que tá bom, agora é maravilhoso. Ah, tem serviço pra todo mundo. Tem nada. O que tem desempregado aqui no Brasil. Mas enfim, mas tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo. Tem nada.